Olá a todos aqui do ForteAmericans, tudo bem com vocês? Meu nome é Victor Francesco e o vídeo de hoje vai ser um vídeo mais cara a tapa, vai ser mais de opinião. E eu vou falar sobre como a globalização salvou e matou a luta livre. Será? Vamos ver, vocês vão ouvir minha opinião, depois vocês podem concordar ou discordar aqui nos comentários. E eu só queria falar que o vídeo da semana passada ficou um pouco desincronizado, eu não sei porque a webcam na verdade decidiu dar uma de louca. Mas eu espero que o vídeo dessa semana fique tranquilo, porque arrumar aquilo manualmente demora muito tempo, é um saco. Mas, bora pro vídeo. Eu já tenho essa visão de que a globalização salvou a luta livre há bastante tempo. Principalmente quando a gente vê nomes mexicanos, ingleses, japoneses dando certo no wrestling, não necessariamente no seu país de origem. Mas assim, eu decidi fazer esse vídeo depois que eu vi a entrevista, na verdade é um programa que se chama An Officer and a Gentleman, que é um programa de entrevista lá no High Spots Network, que foi entrevistando Dave Meltzer durante o BOLA, né, o Battle of Los Angeles, que eu já fiz vídeo, vai estar aparecendo aqui em cima do card. O que aconteceu foi que o Chuck Taylor e o Dan Barry, que são o An Officer and a Gentleman, fizeram essa entrevista e em um determinado momento perguntaram: por que você acha que o wrestling de hoje em dia está tão melhor do que antigamente? Porque o Meltzer, com as suas notas, deixa claro que é melhor. Ele, principalmente porque ele se empolga bastante, por exemplo, com a Pro Wrestling Guerrilla, e ele também dá muitas notas altas para a New Japan. Ele falou que é incrível como hoje em dia um lutador mexicano consegue fazer uma luta boa contra um americano, um britânico, um japonês, sem ao menos enfrentar ele antes. E eu dou o nome para isso de globalização. Vamos lá. Hoje em dia a gente não tem só wrestlers que têm o seu estilo próprio do seu país. Então a gente não tem só wrestlers mexicanos que tem aquele core da luta, que tem caras tipo Dr. Wagner Jr., Blue Demon Jr. e assim vai. A gente tem os lutadores novos, principalmente o Dragon Lee, Flamita, que sobem misturando a luta com por exemplo, High Fly americano, algumas características do Puroresu, algumas características do British Wrestling. Então a gente tem toda essa mistura. Isso é bom na minha visão, exatamente porque os estilos vão começando a se diferenciar. É só ver, por exemplo, os grandes nomes da New Japan hoje em dia. A gente tem o Okada, ele é uma mistura ele mesmo disse numa entrevista que ele conseguiu juntar tudo dos 3 países que ele passou. Ele juntou a sua habilidade e o seu fighting spirit do Japão. Ele juntou o seu dropkick, ele falou literalmente isso, o seu dropkick é do México, e também a sua característica de entreter as pessoas vem dos Estados Unidos. Então ele seria uma junção desses 3. A gente tem o Hiroshi Tanahashi, que é basicamente o clássico japonês do King's Road, e isso é incrível. A gente tem o Naito, que é luchareso, então ele tem muitas características lá do México, que ele fez um tour lá, eu não lembro exatamente a data, se alguém lembrar pode colocar aqui nos comentários. A gente tem o Strong Style, que seria o Ishii e o Shibata, mesmo que o Shibata esteja lesionado, que era algo mais puxado ao realismo. A gente também tem o Omega, que é meio um all-rounder, e ele juntou um pouco de cada um dos países que ele passou também. Ele puxou um pouco do Canadá, puxou um pouco dos Estados Unidos, puxou um pouco da Inglaterra, né, do Reino Unido, puxou um pouco do Japão, foi desenvolvendo seu estilo próprio, que isso também é muito legal. Então essa variedade ajuda muito em a gente não ter lutas muito parecidas umas com as outras, que às vezes acontecia, por exemplo, na WCW, a gente tinha muito na WWF. Isso é muito bom. A gente tem diversas vezes, como eu disse, lutas diferentes. Se você pegar um Naito contra Omega, não vai ser a mesma coisa que um Naito contra Okada, que não vai ser a mesma coisa que um Omega contra Okada, que não vai ser a mesma coisa que um Tanahashi contra Okada. Vocês entenderam? A gente tem toda essa variedade. Isso é muito bom para o esporte, porque a qualidade aumenta. Isso no Indie Wrestling a gente tem muito, muito, muito. Então você pode ver qual que é a diferença do Ricochet pro Ospreay. Você consegue ver a diferença? Saiba que tem bastante diferença. Assim, na minha visão, a globalização do Pro Wrestling salvou o esporte. Transformou ele em algo totalmente novo. Algo que os novos públicos podem comparar com o antigo
e vão ver que a qualidade técnica, em sua maioria, é muito superior. As lutas são mais divertidas. A gente tem aquele negócio de você ver algo e ficar com a mão na cabeça. Você fica impressionado quando você vê um Canadian Destroyer. Você fica impressionado quando você vê uma sequência, sei lá, de 1 minuto que começa com uma cotovelada e acaba em um double super kick, coisa do tipo. Você pode ver um mexicano lutar com um americano de igual pra igual, mesmo eles nunca terem se falado antes. Isso é incrível. É uma coisa que há 70 anos atrás não dava pra se imaginar. Anos 50, anos 60, como eu gosto de falar. O wrestling não passou só pela sua evolução natural. Que se você vê uma luta dos anos 50 e uma luta dos anos 80, você vai ver que teve aquela evolução natural do esporte. Novas características são colocadas, o público vai ditando o que eles gostam e o que eles não gostam, e assim os wrestlers vão se adaptando. A gente teve sim essa evolução natural dos anos 90 para cá, mas a gente também teve a adição da globalização. A globalização também trouxe um problema. Quem falou foi o meu amigo Tanaka, isso eu dou total crédito pra ele, porque depois que ele disse isso eu comecei a pensar. Então eu decidi regravar essa parte porque ficou um pouco complicado, eu tava ouvindo, sei lá, parecia que eu tava zoado de pensamento. Mas é o seguinte, a minha ideia é, se você tem uma qualidade maior, você tem fãs mais críticos, que eles não vão gostar de qualquer coisa que você coloque. E assim, alguns fãs vão se perdendo, vão acabar abandonando o esporte exatamente por esse fato. Então, por exemplo, a WWE ela não tem tanto alcance dentro dos Estados Unidos ou até em alguns outros países quanto tinha antigamente, por causa dessas novas empresas que chegam. Mas assim, é interessante de você ver que às vezes essa reclamação dos fãs pode até dar certo. A gente tem, por exemplo, a história do Daniel Bryan, que o pessoal sabe que ele era ele era um dos melhores wrestlers técnicos que eu já vi. Eu já vi grandes nomes, então ele era absurdamente bom. O pessoal foi tentando até o momento que deu certo. Mas, mesmo assim, é meio foda a gente falar que a globalização só ajudou quando o número de fãs de luta livre acabou diminuindo em sua maioria. A maioria dos fãs que frequentavam shows, sei lá, da WWE eram marcas, então eram aqueles caras que ou acreditavam que era tudo verdade, ou só torciam, coisa e tal, só queriam ver, sei lá, Stone Cold, The Rock, isso aqui. E hoje a gente tem caras que querem boas lutas, querem ver uma boa história também sendo contada. Isso acaba atrapalhando um pouco do crescimento da empresa, tá? Era só essa parte que eu queria esclarecer. Bem, então foi esse vídeo, espero que você tenha gostado. Ficou um pouco complicado, eu sei, mas eu acho que deu pra entender minha linha de raciocínio. Se você quer comentar algo, quer perguntar algo que você não entendeu muito bem do que eu tô falando, pode deixar aí nos comentários, que vai ser um prazer enorme eu responder. E não só isso, mas exponha a sua visão sobre este assunto. Você acha que a globalização foi boa para o Pro Wrestling, a globalização não foi boa para o Pro Wrestling, ou ela nem aconteceu? Você nega a globalização, você fala que na verdade é planalização, terra plana, sei lá, tá? Foi idiota, mas espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal aqui embaixo para receber mais vídeos como esse e outros toda segunda-feira às 8h30 da noite. Confira os cards para mais informações que eu falei aqui no vídeo e também a descrição, onde tem algumas páginas do Facebook e outros canais que eu recomendo bastante vocês, principalmente o Portal da Luta Livre, que eles vão vir com uma grande novidade, então fiquem atentos lá. E também o meu Twitter, onde eu posto as atualizações dos vídeos e até alguns comentários aleatórios e coisa do tipo. Então vale a pena ver, cê tá ligado, mano? Cê tá ligado? E também, vamos lembrar uma coisa, vai ter no dia 28 de outubro o evento da WSW com a BWF, que vai ser muito show de bola. Então se você tem condição de vir para São Paulo ou você mora em São Paulo, vou deixar o link aqui embaixo, vale muito a pena. Mais informações, como eu disse, estão aqui embaixo, beleza? E você pode clicar aqui para ver o meu último vídeo, ou melhor, o vídeo anterior, e aqui para ver o último vídeo que eu postei, e aqui você pode também se inscrever. Foi isso, muito obrigado, até a próxima e fui!